oferendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados congregados, filhos de Maria, e todos que rezam conosco de suas casas. Estamos iniciando o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês também da festividade de grandes santos na vida da igreja, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, o mês também de muitas graças, de muitas bênçãos. Temos a festa de Corpus Christi, festa do Sagrado Coração de Jesus, tantas festividades religiosas nesse tempo. Encerramos o mês tão especial para o nosso coração católico, o mês de Maria, com a festa de Nossa Senhora Rainha. E ontem foi comemorado de modo especial o centenário da canonização de São João Maria Vianney. Ontem fez exatamente 100 anos, foi 31 de maio de 1925, que o nosso grande padroeiro São João Maria Vianney foi colocado pela igreja, nos altares, a canonização de São João Maria Vianney. E estamos hoje celebrando essa solenidade tão importante para nós, a solenidade da Ascensão do Senhor. Reunindo todas essas festividades, para nós podermos ter bastante convicção da direção da nossa vida. A direção da nossa vida é para o céu. Cada palavra, cada gesto, cada atitude de nosso Senhor não aconteceu acidentalmente, por acaso, mas pensado, calculado para nos instruir, para instruir e formar os apóstolos, os seus discípulos e para todos nós. Jesus reuniu-se com seus apóstolos, celebrando uma ceia, e depois dessa refeição, Jesus vai despedir-se deles. Um número de mais de 500 discípulos que estavam presentes nesse momento da ascensão. Eles começam, depois de Jesus deixar essa grande missão que eles tinham agora sobre toda a terra, a missão para os apóstolos, para os seus discípulos, todos para a igreja, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todos os povos, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. Porque aqueles que não crerem serão condenados. Aqueles que não acreditarem em nosso Senhor. Por isso, Jesus deixa essa missão, esse legado de anunciar a boa nova, a sua palavra ao mundo inteiro, para que todos o conheçam, para que todos creiam, para que sejam batizados, para que se purifiquem pelo sangue redentor de nosso Senhor e encontrem a salvação. Antes um pouquinho dessa despedida, nosso Senhor ainda ouviu dos apóstolos uma pergunta que talvez nosso Senhor muitas vezes respondeu com muita mansidão, com muita serenidade, mas talvez nosso Senhor olhou para os apóstolos e disse, não é possível, que agora, depois de tudo que aconteceu, tudo que foi falado, esclarecido, vivido, ainda vem com essa pergunta. Esse pensamento é meu, Nosso Senhor, o Evangelho não diz isso, os Atos dos Apóstolos, mas talvez nosso Senhor olhando para os apóstolos, mas por isso respondeu com muita mansidão, entendendo, conhecendo os limites daqueles que ele escolheu para governar a igreja, para serem a sua presença no meio do povo. Os apóstolos ainda perguntaram a nosso Senhor, Senhor, é agora que o Senhor vai estabelecer o reinado em Israel? Aquilo que estava arraigado na cultura deles, e que cresceram, ouvindo, sendo instruídos assim, olhando para esse reinado de nosso Senhor, ainda um reinado temporal. O Messias como um grande libertador do povo, da opressão dos romanos. Mas Jesus é o coração manso e humilde de nosso Senhor. Mansamente respondeu, fiquem tranquilos. Vão receber o Espírito Santo e Ele vai esclarecer todas as coisas. Faltava receberem a presença do Espírito Santo. Ides receber uma força do Espírito Santo, que vos fortalecerás, vai esclarecer toda a verdade e sereis
minhas testemunhas, e vão compreender claramente a missão de nosso Senhor, compreender claramente as palavras de nosso Senhor: o meu reino não é deste mundo. Jesus veio falar aos corações, às nossas almas, veio falar do reino dos céus. E eles precisariam passar pelos mesmos sofrimentos, tribulações de nosso Senhor, para poderem compreender, viver a missão de nosso Senhor, para poderem também alcançar o céu. E precisavam passar pelas tribulações de nosso Senhor para poderem pregar com muita convicção, ao falar dos sofrimentos do Messias, o Salvador, ao falar do mistério da redenção. Mas receberiam o Espírito Santo, que iria esclarecer toda a verdade. Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que vos fortalecerás e sereis minhas testemunhas. E Jesus se despede dos apóstolos e começa a subir. Eles vão acompanhando, e Jesus desaparece nas nuvens. Eles ficaram ali parados, atônitos, olhando para o alto. E Deus nosso Senhor enviou 2 anjos que apareceram para eles e disseram, como que despertando: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, virá, mas não agora, somente no final dos tempos. Agora vão viver a sua missão. Agora vão viver da fé, sem a presença visível do Senhor, com os sinais da presença de Jesus, mas os sinais da fé, sem a presença visível de nosso Senhor. E os apóstolos vão se reunir no cenáculo, como Jesus ordenara, para que eles ficassem em oração, até a vinda do Espírito Santo, que acontece, depois, 10 dias depois, na festa de Pentecostes. Prezados irmãos e irmãs, essa festa que é tão importante para todos nós, e que eleva o nosso pensamento, o nosso coração ao mais alto dos céus, mas essa festa que recorda-nos uma grande missão, a missão de pregar o Evangelho no mundo inteiro, a missão de sermos todos nós testemunhas de nosso Senhor, testemunhas do Evangelho, numa sociedade que carece de pessoas de palavra, carece de pessoas verdadeiras, honestas, cumpridores dos seus deveres, cumpridores da sua palavra. Uma sociedade que vai se afundando cada vez mais nos vícios, buscando sempre a comodidade, o conforto, voltando o seu olhar somente para as coisas temporais, buscando somente as coisas ou como foco principal as coisas materiais, e tudo querendo sem esforço, sem sacrifício, sem trabalho. Basta a gente acompanhar um pouquinho as notícias, o mundo se afundando, nessa questão de apostas, nos vícios das apostas, tudo isso. Todo mundo querendo a prosperidade material, mas sem nenhum esforço, sem trabalho. E muitas vezes de maneira desonesta. E deixando de cumprir os seus deveres, deixando de sustentar a sua casa, a sua família, e se afundando nos vícios. E a igreja vem levantar esse clamor para nós olharmos para o céu. Sursum corda, corações ao alto. Precisamos das coisas materiais para o nosso sustento. Pai, mãe de família vão cuidar do sustento de sua casa, de sua família. E não há nenhum impedimento de buscar de maneira honesta e correta a prosperidade material, o conforto maior para a sua família. Não é um impedimento da fé católica. Mas com um senso de responsabilidade, cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres, com o esforço, com o sacrifício, com o trabalho honesto. E o distanciamento de Deus, o distanciamento dos valores morais cristãos, vai afundando a sociedade cada vez mais nos vícios. E o distanciamento de nosso Senhor nos impede de sermos testemunhas dele, testemunhas da sua palavra. E ao invés de direcionarmos, pautarmos a nossa vida pela nossa fé, na esperança do céu,
na esperança da vida eterna, buscando apenas as recompensas materiais, temporais. Sursum corda, corações ao alto. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, com palavras muito precisas e mansas, mas muito firmes, muito seguro da sua fé, muito seguro na sua convicção, vem nos alertar de modo muito apropriado nessa solenidade da Ascensão. O Papa celebrou ontem a ordenação de alguns novos sacerdotes para a igreja. E um trechinho da sua homilia, dita aos sacerdotes, mas que se aplica a todos nós. Disse o Santo Padre: fazemos parte do povo de Deus. Ali falando aos sacerdotes, estamos dentro do povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus. Para podermos estar diante deles com um testemunho credível, com um testemunho confiável. Isso se aplica a todos nós. Precisamos ser testemunhas do Evangelho, testemunhas confiáveis, dignas de crédito. A palavra de um cristão, a palavra de um católico precisa valer. Porque se nós damos a nossa palavra, se nós queremos viver a nossa fé católica, precisamos viver a verdade acima de tudo. Porque nós cremos e seguimos a nosso Senhor, que se apresenta a nós e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso a nossa palavra precisa ser digna de crédito. A nossa vida precisa ser um testemunho verdadeiro do Evangelho. Juntos então, disse o Santo Padre, reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, dentro de uma criação ferida. Não somos perfeitos, mas precisamos ser confiáveis. Poderíamos estender a nossa reflexão nessas breves palavras, mas tão profundas para nós, e tão importantes para nós fazermos essa reflexão, essa meditação. O quanto nós somos testemunhas confiáveis do Evangelho. Não somos perfeitos, nos disse o Santo Padre. Mas pensarmos nessa grande responsabilidade de cada um de nós. Por onde nós caminhamos, passamos, vivemos. Levamos a igreja conosco, representamos a igreja. Fazemos parte do povo de Deus, do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto, idoso, solteiro, consagrado, casado, e o sacerdote, as religiosas, cada um no seu estado de vida, sermos testemunhas dignas de crédito, confiáveis. E por isso, quanto nós precisamos também, com a igreja, nos prepararmos para a vinda do Espírito Santo. Pedimos sempre que o Espírito Santo possa iluminar a nossa inteligência, fortalecer a nossa vontade, para que, conhecendo a verdade, nós queiramos abraçá-la, queiramos vivê-la. Não nos desculparmos dos nossos erros, porque não recebemos a graça de Deus. O Espírito Santo ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, para que nós possamos tomar a decisão de querer colocar isso em ação. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, a virtude que recebemos da fé. Mas a decisão de viver a fé é uma resposta nossa, é uma escolha nossa, fortalecidos pela graça de Deus, iluminados pela luz do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. E essa promessa de nosso Senhor aos apóstolos é a todos nós: ides receber uma força do Espírito Santo, que vos fortalecerás para seres minhas testemunhas. Fomos batizados, já fomos crismados, recebemos propriamente o dom do Espírito Santo, o sacramento do Espírito Santo, o sacramento da crisma. Rezamos, pedimos sempre as luzes do Divino Espírito Santo sobre nós. Portanto,
Precisamos tomar a nossa decisão, fazer as nossas escolhas acertadas segundo Deus, segundo a nossa fé. Fazemos as nossas escolhas acertadas para sermos testemunhas da verdade, testemunhas confiáveis da fé católica. De modo que, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, outros queiram acreditar em nosso Senhor, buscar a nosso Senhor, buscar a fé católica. É necessário que todos conheçam Jesus, que todos creiam, que todos sejam batizados, para que todos se salvem. E a vontade do Pai é que todos encontrem a salvação. E, portanto, essa missão, ninguém pode se excluir dela, é de todos nós. E como já refletimos muitas vezes, muitos vão ter o primeiro contato com a fé católica. Muitas vezes não é dentro da igreja, é no contato com um fiel leigo, no seu trabalho, na sua rua onde mora, em algum evento, alguma ocasião, e vão ter o primeiro contato com alguém que é católico, batizado, filho da igreja, e que precisa ser, né, uma testemunha confiável, digna do evangelho, digna do seu nome de cristão. Reconhece ao cristão a tua dignidade. E no meio de uma sociedade que se distancia de Deus e se afunda nos vícios, o cristão precisa ser essa luz para iluminar a nação, essa luz para iluminar a sociedade onde vive. Não é queremos nos colocar num pedestal, longe disso. Nós somos a referência, mas precisamos nos esforçar para ser de fato esse sal da terra, essa luz do mundo, como nosso Senhor mesmo nos exortou. Porque ao mesmo tempo que o bom testemunho leva muitas pessoas para nosso Senhor, o contra-testemunho, o testemunho ruim, também afasta as pessoas de Deus. Não é justificativa, mas o mau exemplo é desastroso. Graças a Deus, diversas pessoas têm procurado a igreja, se aproximado de nosso Senhor, reavivado a sua fé, acertando a sua vida com Deus na celebração do matrimônio, acertando os seus passos diante do Senhor. Outros deixando também as heresias, o protestantismo, se aproximando da fé católica. E com um primeiro contato com um fiel leigo, que uma palavra, um exemplo e um convite, depois a pessoa chega ao sacerdote para receber a instrução, para conhecer a verdadeira fé. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós, celebrando esse grande mistério da ascensão do Senhor, ao mesmo tempo que nos alegramos como nosso Senhor prometeu, vou preparar para vós um lugar, e é bom para vós que eu vá, para enviar do céu com o Pai, o Espírito Santo. E nos preparemos com a igreja, vamos rezar depois da Santa Missa, a oração, estamos rezando a oração da novena do Divino Espírito Santo, para prepararmos e dispormos o nosso coração para bem celebrarmos a festa de Pentecostes. Aqueles que ainda não fizeram a sua Páscoa, é a última semana de cumprir o preceito pascal. O tempo da Páscoa, do preceito pascal, termina com a festa do Espírito Santo. É a semana da primeira sexta-feira do mês, diversos horários de confissões, de comunhão, para cumprirmos o preceito pascal e prepararmos o nosso coração para a festa do Espírito Santo, estando em estado de graça, podermos comungar, receber a presença de nosso Senhor e vivermos esse dia tão especial na vida da igreja, que é a festa de Pentecostes. Procurarmos dentro desse mês de junho, fazermos crescer no nosso coração o amor de Deus. É o mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês da festa de Corpus Christi e tantas outras festividades, para afervorar o nosso coração, aumentar no nosso coração o amor de Deus. E eu termino com as palavras, a época do Papa Bento XVI, e que já trouxe aqui em diversas ocasiões, também por ocasião da festa da Ascensão, quando ele falava um pouquinho sobre uma instrução sobre a Santa Missa, numa exortação apostólica, e o Papa fazia referência às últimas palavras, da Santa Missa,
quando o padre diz, ite, missa est, anunciando para nós o término da Santa Missa. Mas o Papa lembrava isso, que mais do que um anúncio do término da Santa Missa, é de certa maneira renovando para nós a missão de envio, a missão de evangelizar. Podem ir. Aquilo que aprenderam, que viveram, que testemunharam, podem ir agora testemunhar no mundo. Podem ir agora viver essa fé. Podem ir agora anunciar esses mistérios, anunciar essa fé. Renova-se em cada Santa Missa esse envio como missionários no mundo. Esse envio como propagadores do Evangelho, renovando-se esse envio que o nosso Senhor deixou no dia da Ascensão e de todos pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a todos os povos. Portanto, com a intercessão, com a proteção de Nossa Senhora, que nós sejamos testemunhas confiáveis do Santo Evangelho, que nós procuremos crescer no amor de Deus, na graça de Deus, para um dia, aqui vivendo na fé, um dia podermos contemplar a Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.